Rio de Janeiro, a ampliação da faixa do teto do programa Minha Casa Minha Vida está em discussão no governo. A reportagem é de Rodrigo Vigar. O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse que o governo já começou a estudar internamente a possibilidade de viabilizar o Minha Casa Minha Vida para famílias de classe média. O desejo que as famílias de classe média sejam contempladas foi manifestado essa semana pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula disse na live que estreou esta semana que as pessoas que têm rendimento mensal de 10, 12 mil também poderiam ser contempladas dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. São pessoas, segundo o presidente da República, que também querem ter a sua casa, a residência própria ou mudar de endereço. Hoje, o teto para o Minha Casa Minha Vida é de uma renda mensal de R$8 mil. Segundo o ministro das Cidades, o tema levantado pelo presidente Lula já está sendo estudado dentro da pasta e também pelo Ministério da Casa Civil para tentar viabilizar essa ideia, essa proposta apresentada pelo mandatário brasileiro. Você saindo do limite de 8 mil para 12 mil, 10, 12 mil, e obviamente nós precisamos também elevar o limite das unidades habitacionais, que aí algumas pessoas especulam, enfim, algumas nós temos ouvido aí, sobe o teto, podendo subir para 500 ou 600 mil reais. Mas tudo isso, insisto, é importante que se diga, são estudos que precisam ser feitos. A nossa ideia é que ainda nesse ano a gente faça isso. O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, participou nesta sexta-feira de um seminário aqui no Hotel Copacabana Palace, na zona sul da capital. Falou ainda que o Minha Casa Minha Vida, o programa de aceleração do crescimento e novas contratações do PAC devem fomentar a abertura de vagas, de oportunidades de emprego no país. Ele estima em aproximadamente 1 milhão de postos de trabalho que podem ser gerados com essas iniciativas. Retomada do PAC, do Minha Casa Minha Vida e novas contratações do programa habitacional. Além das unidades habitacionais que a gente vai entregar casa para as pessoas que têm pressa, que são pessoas que moram em aluguel, são pessoas que moram em situação de rua, são pessoas que moram às vezes até mesmo em áreas de risco, a gente está obviamente junto com isso vem a geração do emprego e renda para o país. O ministro das Cidades destacou ainda que o Minha Casa Minha Vida vai ter uma novidade em breve. É o Minha Casa Minha Vida Retrofit. A ideia é que nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, prédios já construídos, que precisam de uma remodelagem, de uma repaginação, também sejam contemplados dentro do programa habitacional. Quem for o tomador do empréstimo para o Minha Casa Minha Vida Retrofit pode ter um adicional de 40% no valor a ser emprestado. Do Rio, Rodrigo Viga. Diogo Schelp, esse é um programa que ficou anos parado, os imóveis, inclusive, apresentando muitas falhas, enfim. Essa retomada é positiva de que maneira e de que forma é possível ampliar esse programa para pessoas não só de baixa renda? Tiago, obviamente que é importante esse tipo de programa, agora é interessante pensar se essa ideia de expandir para a classe média, para uma faixa de renda aí de até 12 mil reais, serve de fato para atender, né, as populações ou para atender os interesses das empreiteiras, das empresas do setor imobiliário. Por que eu estou falando isso? Porque essa medida foi associada ao aumento de custos que o setor imobiliário está tendo para construção de novas moradias, o que obviamente eleva o custo das moradias e faz com que as moradias fiquem acima daquela faixa limite que normalmente se estabelece para o Minha Casa Minha Vida. Além disso, a classe média tem tido dificuldade de ter acesso a novos imóveis porque a taxa Selic está muito alta, os juros estão altos e os financiamentos estão elevados demais. Mas a verdade é que as faixas mais baixas, as pessoas mais pobres, não estão ainda sendo totalmente atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. É muito difícil ainda para quem tem faixa de renda
né, nas primeiras, na faixa 1, por exemplo, que é a mais baixa, para conseguir acesso, porque muitas vezes, mesmo que as parcelas, em teoria, possam caber no orçamento, elas ainda precisam ter uma entrada, né, possível para que, de fato, isso seja viável. Então, eu não vejo como factível, do ponto de vista de um programa social, né, como uma política pública com vistas a melhorar, né, a habitação para aqueles que não possuem habitação, você expandir a faixa para a classe média sem antes ter atendido adequadamente as faixas mais baixas. Claro, aliás, o governo Lula adiantou que iria priorizar, Diogo, os mais pobres. Agora ele investe em diferentes e diversos programas sociais. Para isso é preciso muita verba, é claro. São programas além da conta ou todos são necessários? Exatamente, Adriana. A questão toda é essa, né? É claro que é bem-vindo, vai ser bem-vindo se for possível expandir o programa para faixas mais elevadas. O problema é que talvez seja cedo para falar nisso. E, aparentemente, há mais em jogo uma pressão do setor imobiliário que precisa conseguir, né, desovar ou, enfim, iniciar projetos novos para poder vender apartamentos, para poder vender moradias, porque mesmo as faixas mais baixas, com as condições atuais, têm dificuldades de conseguir entrar no programa.